O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que o governo tem considerado a escolha do nome do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, para ser o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Segundo o presidente, a escolha só depende do sim do deputado. A gente tem um trecho aqui. Coisa que está no meu radar, sim. Existe a possibilidade. Ele é amigo dos filhos do Trump, fala inglês, fala espanhol, tem uma vivência muito grande de mundo, né? E, no meu entender, poderia ser uma pessoa adequada e daria conta do recado perfeitamente em Washington. O cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos está vago desde o dia 10 de abril, quando Sérgio Amaral foi demitido pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Hoje, depois de uma reunião no Itamaraty, Eduardo Bolsonaro anunciou que Araújo expressou apoio a uma eventual indicação sua para assumir o cargo. O deputado disse que ainda falta a confirmação por parte do presidente. Segundo Eduardo, ele deve se reunir com Bolsonaro até domingo para tratar do assunto. Andreas, o que é que você achou da ideia? Ai, Vitor, olha, tem 3 tópicos de exame aí, né? Método, mérito da questão e o projeto político que está embutido. O método exige de nós algum grau de prudência para tratar desse assunto, dessa hipótese, porque o presidente da República faz muito isso com frequência, de lançar algo ao debate público, de apresentar algo, de botar na frente, muitas vezes para testar a fidelidade, para testar a reação, inclusive da imprensa, para medir pulso, medir humor, às vezes para jogar fumaça, para encobrir alguma coisa grave que não quer que se destaque tanto. Por exemplo, ontem, não à toa, a sua interferência em prol do lobby dos policiais na reforma da Previdência. A gente sabe como o presidente opera. Muitas vezes ele projeta uma bizarrice, porque se trata de uma bizarrice, para depois, recuando diante da reação, encaixar uma bizarrice menor. E todo mundo fala, ufa, podia ser pior. Então, é preciso estudar muito bem o método bolsonarista antes de entrar no mérito. Então, entrando no mérito, é uma aberração. É uma afronta à impessoalidade do Estado. E, tecnicamente, eu fui dar uma olhada em súmula do Supremo Tribunal Federal, configura nepotismo, algo inaceitável, com base na lei brasileira. Né? Além de todos os sinais muito ruins de constituição de uma nova corte, né? Da escolha de um filho claramente desqualificado. Ele pode ter qualidade para outras coisas. Para deputado federal tampouco tem, mas para embaixador não tem condições. Existem grandes quadros para essa função. Escolher um filho é passar um sinal ruim, né? Mas é consistente com o patrimonialismo bolsonarista, o modo como o Bolsonaro ascendeu e fez ascenderem os seus, né? Todos eles eleitos tendo existência pública em função exclusivamente do pai, sem méritos individuais. Então, por essa lógica, é natural que o sujeito ascenda a condição de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, porque o pai acha que ele fala bem inglês, e é duvidoso, já vi uns vídeos, fala espanhol, é amigo dos filhos do Trump. Olha o nível dos critérios para a escolha do embaixador ser o filho nos Estados Unidos. E isso, ainda que o cara fosse qualificado, não é aceitável. Não é aceitável. E eu espero que o Senado da República vete essa indicação. Se o Senado da República tiver condições de ficar de pé e levantar a cabeça, vetará. Porque isso a gente falou sobre brecha, sobre picada, sobre abrir porteira. Isso aí é uma porteira que se abre para sabe-se lá o quê, né? E, por fim, o projeto político. Em termos de projeto político, e o Alexandre Borges fala disso muito bem, faz sentido, pensando no projeto de poder bolsonarista, faz sentido essa mudança para Eduardo Bolsonaro. Ele na nova corte, entre os filhos do Bolsonaro, pensando nessa solução patrimonialista, aquele que tem maiores ambições de carreira política e de suceder o pai. Uma vez em Brasília, especialmente na Câmara dos Deputados, ainda que seja o deputado federal mais votado da história da humanidade, ele nunca deixará de ser um deputado medíocre. Um deputado sem brilho, um deputado naquela média baixa ali da turma. Uma vez saindo de Brasília, indo para os Estados Unidos, protegendo-se, portanto, da exposição de suas limitações e tirando foto lá com Donald Trump, fazendo arminha, posando com os filhos, assinando uns acordos, se cacifa, né? E o pessoal bolsonarista, os militantes bolsonaristas, mesmo os mais ferrenhos, que não conseguiram defender essa barbaridade,
com o tempo, vendo o Eduardo lá fora representar o Brasil e se associar ao Trump, fazer campanha pela reeleição do Trump, tudo isso, vão se recompor e vão achar lindo. Então, sob essa lógica específica, faz sentido e é preciso ter atenção, ter um projeto de poder aí. E você, Alexandre, também viu problemas nessa possibilidade da indicação ou não? É que, na verdade, a gente tem que interpretar e aí olhar a grande... do que está em jogo nesse, vamos chamar, balão de ensaio que está sendo testado do nome do Eduardo Bolsonaro. Que na quarta-feira, no dia 10, hoje é dia 12, 2 dias depois, na quarta-feira foi aniversário do Eduardo Bolsonaro e ele completou 35 anos, que é, por coincidência, a idade mínima que você pode ser indicado embaixador. Então, na quarta-feira, ele completa 35 anos, que é a idade mínima. Um dia depois, na quinta, circula o nome dele para ocupar a embaixada mais importante do Brasil, a embaixada dos Estados Unidos, né? Uma embaixada que está vaga esses meses todos, e é possível se especular que estava esperando essa data, que o Eduardo completasse 35 anos. Não sei, é isso? Não é? Não dá para saber, a gente não lê a mente do presidente da República, mas é uma tremenda coincidência, né? Que tenha a embaixada ficado vaga esses meses todos, ele faz aniversário na quarta e é indicado na quinta. Enfim, de qualquer jeito, ele tem uma representatividade popular, isso é inegável, o deputado mais votado da história, com 1.800.000 votos, para deputado federal aqui em São Paulo, né? Quer dizer, não é a maior votação proporcional da família, porque o Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, para senador, que é um colégio eleitoral, inclusive menor, teve 4.400.000 votos para senador. É a maior votação da história de um senador lá no Rio de Janeiro, do irmão dele, do Flávio. Mas, de qualquer jeito, 1,8 milhão de votos é muito voto, né? Ele, como político, ele teria que abrir mão desse mandato, é bom lembrar, para poder assumir. Eu não estou nem entrando na discussão jurídica se é nepotismo, se não é. Eu já vi que teve uma declaração do ministro Marco Aurélio Mello sobre o assunto, mas sem entrar no mérito da discussão jurídica, porque me falta conhecimento jurídico para emitir essa opinião. De qualquer jeito, pelo que eu sei, ele tem que abrir mão desse mandato e com essa votação consagradora que ele teve do povo de São Paulo para poder assumir essa vaga. De qualquer jeito, existe sim essa especulação de que o 03, né, que é como ele é conhecido, o terceiro filho dos 5 do presidente, seria um sucessor natural do pai, que tem, a gente sabe, a gente vê pela carreira dele, um certo raciocínio dinástico. Ele é um deputado federal de 7 mandatos, ficou 28 anos na Câmara e fez os seus 3 filhos mais velhos também 2 deputados e 1 vereador. Então, é como a cabeça dele funciona, não é minha opinião, não estou inventando isso, é o que a gente sabe. E da mesma maneira, eu acho que é natural imaginar que quando ele vira presidente da República, ele tenha na cabeça dele vontade que algum dos seus filhos, que também seguiram sua carreira como legislador, sigam a sua carreira em cargos majoritários e um eventualmente venha a disputar a presidência da República. Se é esse o caso, estou falando na condicional, tá? Se é esse o caso, realmente a embaixada brasileira nos Estados Unidos é uma grande vitrine, né? Você sai desse dia a dia de Brasília, desse embate de discussões e vai ali basicamente tirar foto, aparecer com o Trump, ir em grandes jantares, apertar a mão de um monte de gente bacana, eventualmente assinar um acordo, que essas questões diplomáticas são questões muito técnicas, então é muito fácil fazer uma marketagem quando você bota uma meia dúzia de pessoas numa mesa em Washington, acabamos de assinar mais um acordo comercial revolucionário. Ninguém vai ler o acordo, sabe o que é, o que não é. Então, o potencial marqueteiro de ficar em Washington, frequentando esses jantares, tirando fotos, longe do dia a dia de Brasília, longe da contaminação, da toxicidade que é o dia a dia de Brasília. E, eventualmente, fazendo aqui, assinando uma carta de intenção, um acordo aqui ou ali, enfim. Eu também não, e nisso eu sigo o que ele falou, a repercussão nas redes sociais nas últimas 24 horas da própria base do presidente foi não foi muito efusiva. Teve realmente muita gente que é apoiadora do presidente e que não gostou da ideia e falou mal, mas eu acho que isso demora
pouco tempo. Em um mês que ele tiver lá, 2 meses, já está todo mundo no barco de novo, tratando como se fosse o novo Barão do Rio Branco. Basta basta assinar um papel dizendo que vai vender, sei lá, mais banana para meia dúzia de supermercados americanos. Isso vai ser vendido pela marketagem como o novo Tratado de Versalhes. Isso aí a gente sabe como é que funciona. E eles são bons nisso, são bons de rede social. A gente tem que reconhecer, né, e dar o crédito e dar o mérito. Então, como plataforma política, seria realmente provavelmente uma grande e excelente plataforma. É bom lembrar também que existe um alinhamento entre o que essa ala mais ideológica do governo, que se diz nacional populista, tem com o Steve Bannon, que lidera o movimento mundial nacional populista de Washington, onde ele mora, né? Eles estariam na mesma cidade, então também é de se imaginar que haveria também uma proximidade maior do próprio, se for o caso, né, do Eduardo virar embaixador com o Steve Bannon. Eles devem poder se encontrar até mais e trabalharem juntos, enfim. Então tem muita coisa que pode acontecer. É um balão de ensaio ou não, a gente vai descobrir nos próximos dias. É uma tentativa de emplacar o nome. Se o nome não emplacar, já deve ter outro já na manga para vender mais fácil. Não sei, isso aí realmente ninguém aqui tem bola de cristal. Nós vamos ter que esperar o desenvolver dos acontecimentos, mas que é uma escolha que pode ter repercussões políticas muito positivas para eventuais aspirações políticas do filho 03 para eventualmente disputar um cargo majoritário até a presidência da República algum dia. Isso é inegável. E você, Bruno, o que está achando dessa possibilidade? Eduardo Bolsonaro, embaixador nos Estados Unidos. Da parte do presidente, uma decisão política, talvez essa eventual indicação ou esse balão de ensaio, né, de apresentar o nome, só se justifique se a ideia é mesmo, assim como o Andreasa e o Alexandre citaram aqui, já para pavimentar um caminho para a sucessão presidencial. Então isso pode explicar em parte essa decisão. Agora, ser filho do presidente, por mais qualificado que o Eduardo Bolsonaro fosse, isso para mim é um problema, e eu não vou entrar agora na discussão jurídica, porque haverá uma discussão jurídica se do ponto de vista formal é nepotismo ou não, mas ser filho do presidente eu acho que é um problema. E eu estava conversando com umas fontes que eu tenho no Itamaraty, em algumas embaixadas em outros países, eu quis tentar entender qual é o perfil ideal, ou perfil ideal não, mas o perfil de um bom representante do Brasil no exterior, especialmente nos Estados Unidos. E essas minhas fontes me disseram algumas qualidades, alguns atributos, que são os seguintes: ter contatos, e aí falando especificamente dos Estados Unidos, ter contatos, conhecer o país, ter experiência e habilidade de negociação, conhecer termos diversos de energia nuclear, energia eólica, tratados jurídicos, ter capacidade para estabelecer acordos internacionais, bilaterais, trilaterais, etc. E do ponto de vista ali do dia a dia, da rotina de um gabinete, de uma embaixada, liderar reuniões, analisar os relatórios, tomar decisões e gerir uma equipe de carreira, uma equipe qualificada que as embaixadas têm. O Itamaraty tem um corpo muito técnico, muito qualificado, e é um tipo de burocracia que se qualificou ao longo da sua história e que funciona de acordo com quem está liderando, seja o embaixador ou seja o governo de turno. E o que essas pessoas que eu consultei me disseram, que eu acho que é um aspecto interessante, é que se alguém é escolhido dentro da carreira diplomática para ocupar um posto, essa pessoa, dependendo do perfil do governo, pode ter alguma dificuldade para poder levar adiante aquela agenda ideológica ou política ou econômica de um determinado governo, porque esse quadro de dentro, às vezes não quer se comprometer, não quer arranjar conflitos internos ou não quer prejudicar alguém. E alguém de fora poderia ter esse efeito de conseguir avançar certas agendas. O problema quando é alguém de fora é às vezes não ter o conhecimento ou essas habilidades necessárias para liderar uma embaixada e com isso não conseguir trabalhar direito. Quer complementar, Alexandre?
Não, só para dizer também que circulou hoje, por intermédio de alguns jornais, que o Donald Trump teria pensado em contrapartida nomear o seu filho Eric Trump como embaixador americano no Brasil. Olha, vou tentar comentar isso de uma maneira polida. Olha, jornais tradicionais falarem um negócio desse sem uma confirmação do governo americano. A palavra mais leve que me passa a cabeça é muita inocência, né? Quer dizer, tem toda a pinta de ser uma notícia plantada e o jornalista que mordeu essa isca, pelo amor de Deus, né? Claro que isso pode, se acontecer, ótimo, tudo bem, o governo americano fala, se posiciona, e aí vira notícia, mas dizer que fontes do Planalto dizem que isso passa pela cabeça do presidente Donald Trump, pelo amor de Deus, né? É no mínimo muita inocência ouvir um negócio desse e publicar e repercutir, né? Por favor.